Fala galera, começando aqui mais um FemaCast e hoje eu tenho uma pessoa aqui fantástica que vai contar um pouco da sua história pra gente. Ela que é turbanteira, coreógrafa, dançarina, digital influencer e é uma mulher incrível, Lu Turbantes. Seja bem-vinda ao nosso FemaCast. Fale um pouquinho pro pessoal de casa quem é você. Então, primeiro eu quero pedir licença aos meus ancestrais e agradecer a oportunidade, o convite. Eu sou Lucélia Tainá, popularmente conhecida como Lu Turbantes, dançarina e coreógrafa do primeiro afoxé do estado de Alagoas, que é o Afoxé Odoiá. Sou turbanteira, sou modelo fotográfica, conselheira estadual de juventude religiosa e representante da juventude de terreiro da cidade. Diga, e ainda tenho tempo para ter vida social, né? Sim, sou EQED também, sou iniciada, sou do Candomblé, sou EQED Alminatumbi, do Axé Pratagi da Casa de Pai Célio, e sou mãe, né? Então conte um pouquinho da sua história com a arte pra gente. Então, eu chego no mundo das artes muito pequena ainda, que desde a escola meu pai sempre prezou que eu fizesse pastoril e quadrilha. Então, eu vim desse mundo, quadrilha e pastoril. E logo em seguida, sendo uma criança de terreiro, me encontro com o Afoxé Odoiá. Por tudo que a cidade sofreu com o quebra de 1912, as crianças eram proibidas de estarem nos terreiros na época. Então, quando eu falo desse encontro com o Afoxé Odoiá, é na passagem da tocha na cidade, e aí o Afoxé Odoiá está tocando, e aí o tambor chama, né? E aí aquilo me chamou tanto a atenção que, ironicamente, e eu acredito muito no destino, então o destino trouxe o Afoxé Odoiá até a escola que eu estudava na época. Venho de colégio público, então era um projeto que a Afoxé Odoiá tinha de levar as oficinas de canto, dança e percussão para os espaços públicos e privados da cidade, convidando as crianças, os jovens e os adolescentes para fazer parte. E aí ali eu aproveitei do ensejo e disse, eu vou. E fui. Então a música, ou melhor, a dança, sempre teve na sua vida, desde sempre. Sim. Sempre comecei com a dança, continuei com a dança, e é no meio da dança que eu encontro o turbante e tenho essa curiosidade e começo a aprender mais e mais sobre o turbante. Na dança, você tem um estilo que você gosta mais, tem uma preferência? Como é que você se identifica no meio da dança? Eu venho da cultura popular, né? Quadrilha e pastoril. Mas quando eu me encontro na cultura afro-ancestral, eu me encontro dentro da dança afro. E aí, quando a gente fala de dança afro, a gente fala de África quanto continente. Então, todas as danças de matrizes africanas me agregam. Mas se eu for falar de especialidade, eu vou falar da dança dos orixás. Ela, no caso, seria a sua preferida. Sim. E, através da dança, você já conseguiu, vamos dizer assim, da arte? Aonde foi que ela levou você? Então, a dança me levou para diversos lugares, seja para dançar ou seja para ensinar, porque atualmente também sou oficineira, né? Sou aluna do curso de licenciatura em dança na Universidade Federal de Alagoas, da UFAL. E nesse mundo da dança, o Afoxé Odoiá abre para mim as portas e me leva para o mundo. E aí, quando eu falo mundo, eu falo até de sair do país e conhecer a Europa. Tipo assim, que local da Europa você já foi? E eu fui para Itália, Roma, Veneza. Aqui dentro do Brasil, o que foi que você também já conheceu através da dança? Eu conheci vários estados e municípios, então, se eu for falar, são Não vai vários, é um parar. currículo muito grande. E a Lu Turbantes, como foi que surgiu na sua vida? Então, a Afoxé Odoiá sempre trabalhou com tecidos. Então, no começo, a gente usava muita roupa de amarração. Isso chamava a minha atenção. Eu era uma menina preta, pobre periférica de escola pública, e me adornando com as roupas que o Odoiá me adornava, me fazia sentir poderosa. Então, eu adorava aquelas roupas. E aí, nesse meio, eu comecei a ter curiosidade. E o que significa? E o que é isso? Então, a Maurícia e Pai Célio foram duas pessoas, para mim, que foram os pilares mais importantes. E aí, eles diziam, não, vai buscar, vai ler. E aí o Afoxé Odoiá surge do ponto de cultura Quilombo Cultural dos Orixás. E lá a gente tem uma biblioteca, super rica em livros de cultura afro-brasileira. Então eu ficava horas lendo, buscando e buscando. Não tinha essa facilidade da rede social, né? Então eu ficava lendo, buscando, e aí eu começo a entender sobre os turbantes. Então eu começo a sentir a vontade de usar e usar no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então o turbante começou a partir dali para mim ser
minha chave de entrada nos lugares. Então, o turbante para você não é só uma questão da religião, mas se tornou um estilo seu próprio, uma identidade sua. Isso, eu chego na palavra, a identidade. E aí, tanto que nessa busca incessante pelo conhecimento, a gente começa a entender e compreender que o turbante não é moda e o turbante também não é um adorno qualquer. O turbante tem um significado, um porquê e um pra quê. E aí, quando eu me encontro nesse meio, eu começo a entender que o turbante é uma coroa ancestral. E uma coroa com superpoder, o poder de proteger o nosso saber. E aí a gente vem de Lucélia quanto oficineira, Lucélia quanto mãe, e assim tantos outros saberes que eu ou tantas outras mulheres pretas tenham. Então, imagine esse saber protegido. Então, em África, o turbante é uma coroa. E uma coroa que tem um significado de proteção. E dentro das religiões de matrizes africanas, o turbante traz o mesmo significado, proteger o sagrado que habita em cada ori, cabeça. Lu, e com essa questão do turbantes, você ensina outras mulheres, você dá curso, você, não sei se a palavra seria fabricar também para outras mulheres, como é que funciona? Então, aí nesse meio a gente surge com um nome, Imogelê, Turbantes do Saber, que é nomeada as minhas oficinas. Então, eu consegui percorrer vários estados, escolas, universidades, eventos culturais da cidade e também de tantas outras cidades, levando as minhas oficinas de turbante. E as minhas oficinas de uma forma teórica prática. Por que teórica prática? Porque a gente fala a história, fala os motivos, fala os significados. Porque não basta só usar um turbante. A gente tem que saber o que está usando e o porquê está usando. E aí a gente também tem que lembrar da história de todos aqueles que vieram antes de nós. Então, nós, mulheres pretas, temos uma história. E uma história que finda a cidade e que tantas outras mulheres não puderam usar. E aí hoje a gente usa e usa com uso consciente, lembrando e respeitando sempre a história de todos. E aí atualmente a gente se pega nesse meio, né, de Lu turbantes quanto digital influencer. E aí eu já venho com o além, então eu venho fazendo uso do turbante através do marketing digital. E como é a Lu no marketing digital? Então, né, a gente brinca que é a blogueirinha, enquanto tantos outros dizem que é a digital influencer. E o porquê o digital influencer? Porque a gente começou a influenciar. Então, eu comecei a influenciar diversas outras mulheres a trabalhar com o turbante. E aí, quando eu falo de trabalhar com o turbante, é que a gente fala de diversas empreendedoras que começaram a surgir na cidade a partir das minhas oficinas de turbante. Então, eu não trabalho com vendas, eu trabalho com saber afro-ancestral tradicional. Eu trabalho repassando o conhecimento. E aí, tantas outras começaram a surgir fazendo turbantes, criando diversas formas de turbante para começar a comercializar. Então, se tornaram empreendedoras, né? Uhum. Então, imagine o peso dessa influência digital que não tem. E aí a gente começa a influenciar também outras mulheres em outros estados até, inclusive. Você já teve um feedback desse de uma outra mulher que foi influenciada por você fora de Alagoas? Fora de Maceió? Vários. Se eu for citar um nome, eu vou citar um nome muito conhecido que já veio até para Maceió, que é a Florar Modas, é a Ninha Menezes, é lá de Pernambuco. E aí ela começou a fabricar e trazer várias formas de amarrar o turbante com os turbantes, vou dizer assim, de forma montada. E fora esse caso que você estava falando, tem algum caso especial que alguém mandou uma mensagem? Lu, quando eu vi, isso me inspirou e mudou a minha vida. Alguma história assim que foi marcante para você? Temos várias. Na realidade, eu falo temos porque eu tenho toda uma equipe de comunicação por trás, né? Então, a gente começa a captar essas mensagens. Seja no Facebook, seja no Instagram, ou seja até num comentário do YouTube que acaba alguém deixando por lá. E os feedbacks pós-oficinas. Porque são tantas e quantas mulheres, meninas e crianças que se tornam poderosas a partir do uso do turbante. E aí, quando a gente chega, não tenho como dizer que um me marcou, porque foram tantos e são tantos que todos me marcam. Todos me deixam uma lembrança, tanto que eu faço sempre questão de ter esse feedback no pós. Me fale dos seus projetos para o futuro. Então, se eu for pensar futuro, eu penso em cada dia empoderar mais mulheres. E eu penso em ocupar cada vez mais. Se eu posso dizer que eu penso em trabalhar com vendas, não. Eu acho que o saber afro-tradicional, para mim, está sempre de bom tamanho. Então, repassar esse conhecimento, empoderar as mulheres. E aí, se eu for pensar além, eu penso em ocupar os espaços do mundo, seja levando as oficinas de turbante para o mundo mesmo. E dentro da arte, no caso como dança, você tem algum projeto que está engavetado, que está pensando em lançar? Não sei se eu lanço. Revela aí pra gente. Então, né, eu tenho uma oficina
própria, que é a Ijoy Enur, Dança da Memória Ancestral, que a gente traz essas oficinas com um respaldo histórico ancestral, seja nos movimentos da maternidade, no movimento da caça, no movimento da guerra. Mas se eu for falar de um futuro, eu penso numa academia de dança afro na cidade. Uma academia de dança afro. Hoje, você é ligado a algum grupo que faz esse tipo de trabalho nas festividades ou nas casas de eventos? Como é que funciona? Então, eu sou totalmente ligada ao Afoxé Odoiá, né? Certo. E aí, se eu for falar de grupo, eu vou falar do Afoxé Odoiá. E se eu for falar de espaço, eu vou falar do ponto de cultura Quilombo Cultural dos Orixás, que é o primeiro ponto de cultura no Brasil dentro de um terreiro de candomblé, disseminando e ensinando jovens, crianças, adultos, idosos, os saberes afro-ancestrais, que são os saberes do terreiro, seja o cozinhar, o costurar, o cortar, o dançar, o cantar. Então, se eu for pensar nesse espaço, eu penso o ponto de cultura Quilombo Cultural dos Orixás. No caso lá, o ponto de cultura, por exemplo, quem está nos assistindo em casa, viu a Lu, gostou, se interessou pelo ensinamento da Lu, e aí quer ir lá conhecer. É aberto? Como é que a pessoa faz para chegar lá? Qualquer pessoa pode ir, tem que marcar horário, como é que funciona? Não, é aberto. Os ensaios de Afoxé Odoiá costumam acontecer todos os sábados, das 15 às 18 horas. Então, todo sábado a gente está sempre por lá e o espaço é amplo, é Coração de Mãe, que é a casa de Iemanjá, né? Sempre cabe mais um. E é gratuito, então é só chegar e vir. Só para chegar e participar. Só chegar e participar. Então, a Lu, você já falou da Lu coreógrafa, da dançarina, da Lu empreendedora, turbantes, ou melhor, professora. E a Lu mãe, como é? Dentro dessa vida agitada de influência, coreógrafa, ativista, posso dizer assim também? Sim, com certeza, sou conselheira estadual de juventude. E mãe. E como é ser mãe, uma mulher assim tão atarefada? Então, a gente tem jeito para tudo, né? Eu costumo dizer que o orixá não dá nada sem ter um motivo. Então, se Oxum me mandou 2 crianças, uma com a diferença de 10 anos, inclusive, que eu tive o primeiro e com 10 anos depois tive o próximo. Então, tinha um motivo. E tudo tem um motivo, tem um porquê e um pra quê. E aí, se eu falar de criança, começa a me emocionar sempre, droga. Então, ser mãe de Tauan e Ayan é saber da continuidade, dessa continuidade da cultura negra na cidade, que por diversas vezes ainda é negada. E eu falo que é negada quando a gente chega e não encontra o Xangô do rezado alto decente. E eu falo de Xangô rezado alto decente, eu falo que eu tenho filhos que precisam se empoderar dessa história, da história dos nossos ancestrais. Maceió sofreu com quebra de 1912. Eu fui uma criança que não pôde estar no terreiro. Meus filhos hoje em dia são crianças que podem estar no terreiro. E por que será que eu não podia estar? Tenho certeza que eles devem saber o porquê. E eu acho que são nesses espaços públicos, são nesses espaços privados, são nesses espaços além do muro do terreiro que a criança deve se empoderar e saber. E aí eu fico triste quando a gente passa uma festa das águas no 8 de dezembro, onde o meu filho poderia estar brincando, passeando. Então, porque as pessoas negam esse espaço pra gente. E eu falo de negar porque é uma negação, não adianta. A gente dizer que vai fazer ou fazer por fazer, de qualquer jeito, não fazer digno e de responsabilidade e de caráter para empoderar essas crianças. E eu não falo mais nem só quanto juventude, eu falo mesmo do empoderar as crianças e empoderar até os nossos mais velhos, que por diversas vezes nem tem ciência, nem tem conhecimento de tudo isso que a nossa cidade precisa. E precisa para quê? Precisa para continuar. E para continuar e resistir, até porque a gente não quer só ser respeitado. Eu já cansei, a gente passar por ali, eu tenho que respeitar ela porque ela é preta e está passando de turbante. Por que eu tenho que ser respeitada só por isso? Eu tenho que ser respeitada porque eu sou uma mulher independente. Eu tenho que ser respeitada porque eu sou um ser humano, igual ao outro, igual a todos. Então, se o direito é de um, o direito tem que ser igual. O Estado é laico. Então, como é que a gente vai falar de laicidade sem cuidar dessas crianças de terreiro? Sem cuidar dessas mães empreendedoras pretas de terreiro? Então, se for para falar disso, não tenho como não me emocionar e não pensar no futuro dos meus filhos. É lindo ver você falando dessa forma e se emocionando com o assunto. Como na criação dos seus filhos, a questão da história, como é que você passa para eles? Porque acredito que você trabalhe fortemente a questão do empoderamento com eles.
Até pela experiência de vida que você tem e de forma ativa, de forma combativa. Como é que você trabalha com as crianças nesse sentido? Então, ser mãe de uma criança preta já não é fácil. Ser uma mulher preta, mãe de uma criança macumbeira não é mais fácil ainda, porque a gente precisa passar dos portões das escolas e falar de intolerância religiosa. E aí, quando é de criança para criança, é tão mais fácil acontecer, e muitas das vezes muito mais fácil ainda nós, quanto professoras, fechar os olhos e dizer, não, é só uma brincadeira entre criança. Então, eu tenho a sorte dos meus filhos serem agraciados com o pai Célio e a Maurício. Tenho a sorte dos meus filhos serem agraciados com Tawane e Aninha. Porque são 4 pessoas que conseguem trazer para eles falas que, por diversas vezes, eu não consigo porque eu tenho medo. Medo de como levar para os meus filhos e como eles vão levar para a sociedade. Então, para mudar um pouco, vamos falar. Me fale do pai Célio. Não vá se emocionar. Fale justamente desse trabalho que ele faz junto do ponto de cultura, trazendo, apresentando a cultura para a população, desse acolhimento que ele tem, dessa questão também do ensinamento. Me diga aí inclusive como é o pai Célio no dia a dia, que eu tenho essa curiosidade de conhecê-lo, viu? Primeiro você tem que ir lá conviver, viu? Porque é uma turbulência, sabe? A água do mar, hora a gente tá calminha e hora ela tá turbulenta com tantas ondas, então é pai Célio. Pai Célio é coração de mãe. Consegue acolher e trazer todos, independente da cor, classe social, para perto. Então não tem como não falar de pai Célio e não falar de ser mãe. Que além de ser... Ele pode ser pai, mas por diversas vezes ele é mais mãe do que pai. Então, com um coração gigantesco, ele não pensa o terreiro para ele. Ele não pensa a sociedade para ele. Ele pensa para o mundo. Então, ele pensa no mundo de igualdade. Quando a gente fala no mundo de igualdade, a gente fala no Axé para Tagi além das barreiras. Por que um Axé para Tagi além das barreiras? Porque a gente fala de um primeiro museu a céu aberto da cultura afro-brasileira da cidade. E por que um museu? Ele podia ter feito tanta da coisa, como a maioria das pessoas fazem. Mas não, ele pensou na criança. Pensou no jovem. Pensou nos mais velhos. Porque os mais velhos, por diversas vezes, são desamparados dos seus filhos, dos seus pais, que já não estão mais entre a gente. E ele pensa nessa criança que vai ser o futuro. Ele pensa nesse jovem que, por diversas vezes, está desorientado, não sabe qual caminho seguir, qual rumo seguir. Ele pensa nesse adulto que se separou e não tem mais a família, ou não tem mais a mulher para morar. Então, ele pensa nesse coração de mãe, que está todo mundo ali. E quando a gente fala de está todo mundo ali aprendendo a cantar, a dançar, aprendendo a curar. Por que curar? Porque as ervas curam. E o terreiro ensina. O terreiro ensina desde a cozinha ao cuidado. E quando a gente fala do cuidado dele ensinar e dizer, não, para ser mãe tem que ser assim. E aí quando a gente fala dos nossos equedes, para ser pai tem que ser assim, que é quando a gente fala dos nossos ogães. Então, se a gente vai falar de pai Célio, vai falar dessa pessoa multi de ensinar a curar uma dor de cabeça, com um chazinho de uma folhinha, ou até uma cólica, com outra erva apenas morna. Lu, você também canta? Não canto. Porque tem uma pessoa ali, não vou falar o nome dela, Tawane, né? Que quando eu vi cantando, eu fiquei encantado. Mas ela, quando eu digo, não, vai, toca aí o piano, canta aí um... por isso que eu perguntei se você também cantava, se também era mais... Não canto, só danço e faço turbante. Calma, aí não dá pra fazer tudo, não. Lu, nunca perguntei isso a ninguém, mas um sonho que você gostaria de realizar? Um sonho? Nunca perguntei a ninguém aqui, na verdade, né? Um sonho que você gostaria de realizar? É ver meus filhos grandes, ajudando no terreiro, ao lado de uma pessoa que vai ser o futuro de tudo isso. E aí eu acho que não preciso nem trazer o nome dessa pessoa, porque aí é demais já. Mas essa pessoa sabe quem é. E, pra gente finalizar, toma um gole d'água. Respire. Morrer minha maquiagem toda, cara. Da próxima vez eu aviso, bota maquiagem prova d'água. Não dá. Mas pro pessoal que tá em casa, nos acompanhando, uma dica
para quem quer começar no mundo da arte, com dança, que gostaria de ser uma dançarina, uma bailarina, uma coreógrafa, e ao mesmo tempo aquelas pessoas que estão lhe vendo, que estão se inspirando em você, que gostaria também de aprender a fazer o turbante. Deixa essa dica pro pessoal de casa. Não tenha medo. O medo é a nossa pior barreira. Quando a gente tem medo de tentar, a gente não faz. Então a gente tem que seguir. Então, só vai, segue e tenta. Não tem por que ter medo. Lu, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter participado. Vamos ter outros momentos. Espero. E é isso. Pessoal de casa, calma. Esqueci de perguntar as suas redes. Olha só. É @luturbantes no Instagram. É Luturbantes no Facebook e Luturbantes no YouTube. Então já vai lá, pessoal. Segue a Lu no Instagram, em todas as redes. Segue também o da FEMAC. Acompanha a gente também no da Prefeitura. E é isso. Vamos até a próxima.